Mas você, ao mesmo tempo, você confia. Eu confio que se der ruim aqui, eu vou dar 3 tapinhas e ele vai soltar. Então, você criou um laço de confiança ali, né? Então, isso que é muito importante. Eu também concordo com você que as artes marciais, todas elas, se bem trabalhadas, traz benefícios para crianças atípicas e não atípicas. Eu acredito que precisa mais professores, mais escolas se profissionalizarem, buscarem mais conhecimento para trabalhar de forma, como você falou, de forma segura, que tenha um olhar mais crítico mesmo em relação a essas crianças, de como vai fazer, né? Eu tenho um relato de um aluno meu que ele veio do karatê. E quando ele foi para a aula experimental, o professor só colocou ele lá com mais 30 crianças e falou, pau no gato, se vira. Aí o menino tem autoestima, tipo 10 negativo, e o cara mandou ele fazer 50 polichinelo, faz isso, faz aquilo, ele não acompanhou. Daqui a pouco aconteceu, ele entrou em crise. Ele entrou em crise, o pai levou, isso aí frustra ele do esporte, né? Isso é inclusão? Não é inclusão. Não é inclusão, né? Você colocou no meio e falou, se vira. Tem que se capacitar, tem que se profissionalizar. Mas a gente passa apuros no tatame também, viu? Tem uma das crianças que entraram fazer uma aula experimental, foi até engraçado, cara. Aquele dia eu quase tive um infarto. Numa das brincadeiras que era o Bulldog, né? As criançadas adoram Bulldog. Eu quero saber como que é, para adaptar lá para mim. As crianças saem no tatame, ficam espalhadas no tatame, e uma fica em posição de cachorro lá, de Bulldog, né? Ah, sim. E aí tem que sair correndo e pegando. Aí conforme você vai pegando, outra vai ajudando, outra vai ajudando, outra vai ajudando. Ah, legal. Tipo um pega-pega. Um pega-pega, mas Legal. na posição de Bulldog. Cara, as crianças adoram. Deixa eu anotar. E acaba fazendo um montinho, né? Cara, e uma dessas que tava embaixo do montinho era uma dessas crianças que foi fazer uma aula experimental. Douglas, pensa em 30 crianças em cima de uma criança. Cara, eu só tava procurando a criança assim, eu falei, meu Deus do céu, sai. Fui só tirando as crianças. E a criança assim, ó, e ria, cara, e ria. Eu falei, nossa, cara, que alívio. Ufa, a gente passa por isso também, pô. Poxa vida, outro dia você fez um lúdico com os adultos também. Você lembra? Qual que foi? Foi aquela colocou a faixa com os adultos. E a equipe de cá tinha que trazer a equipe de lá para cá. Ah, pra tipo um cabo de guerra, para as né? crianças. Sim. Mas daqui a pouco o Sensei não tava lá, né? Foi o Sensei Edmar que conduziu o treino. Daqui a pouco o Sensei subiu para ver o que estava acontecendo lá, com aquele monte cara. de idoso lá, né? Com 48 anos de idade, os outros com 40, outros com 30 e pouco, aquela gritaria e risada, o Sensei subiu para ver o que estava acontecendo. Cara, você precisa ver quando o Sensei passa atividade pros adultos. É pior que as crianças. É isso. Cara, e a ludicidade, a brincadeira, ela é bem-vinda em toda a faixa etária. Sim. Cara, olha quanta gente se esqueceu de brincar enquanto adulto, né? E agora a gente tá vivenciando isso nas crianças. Olha como é gostoso. Passa uma brincadeira dessa na aula de adulto. Meu, é uma disputa que você fala, cara, tá valendo quanto isso aqui? Porque uma gritaria. É uma coisa incrível, é o que o Sensei também faz lá de vez em quando. As crianças fazem atividade e deixam um período pro final, que as crianças vão rolar com os pais. Tem o pai e a mãe que nem treinam, né? Mas vai nesse dia. Sim. Vai lá no tatame e a criança pula em cima. Quer arrancar minha cabeça, minha filha, né? Porque tem muita intimidade, né? Mas é maravilhoso também, né? As crianças abraçam os pais lá no tatame, mesmo que o pai e a mãe não treinem, mas eles vão estar lá e é show. Você falou uma questão interessante, Douglas, de os pais não treinam, né? 96% dos pais que tem criança em algum esporte não praticam esporte. Eu apresentei alguns projetos de jiu-jitsu inclusivo em algumas academias, rede grande. Cara, vamos colocar o jiu-jitsu inclusivo aí. Eu vi que você tem jiu-jitsu adulto, mas eu vi que você não tem infantil. Fui reprovado em todos, por um único motivo. Nós não trabalhamos com criança. Cara, como assim? Como assim? Que você acha que os futuros frequentadores aqui da academia são quem? Eu não sei quem, eles já nascem adultos. Cara, então assim, cara, como é que pode as academias ainda terem essa mentalidade? E aí, obviamente, é muito bom quando você tem um espaço como o do Sensei, que é dedicado para isso, tem a parte estrutural lá em cima do jiu-jitsu, tem a nossa parte lá que é o tatame separado. Mas, cara, a grande maioria das academias não trabalham com criança. Não tem esse olhar, né? Não tem. Quantos pais não ficaram por causa dos filhos? Às vezes os filhos até desistiu, o pai tá lá já. Exato. Lá
tem o quê? Uns 5, 6 pais que começaram por conta dos filhos, cara. Porque às vezes, a gente fala da questão da inclusão, mas quando a gente fala inclusão, ela vai abranger um monte de coisa. Ela não vai ficar restrita só a quem tem a necessidade de um atendimento especializado, não vai ser só isso. Cara, inclusão é que a gente estava conversando ali, Sensei, uma pessoa com depressão, uma pessoa com obesidade, uma pessoa que está com problema no serviço e tal. Cara, quando ele chega no tatame, ele não dá tempo de ele pensar nos problemas. Ele só vai respirar ali, ele vai fazer aquela terapia dele, cara, e não tem uma pessoa que não entre no tatame que não saia melhor do que entrou. É verdade. Não tem nenhuma pessoa que não saia melhor do que entrou. E depois ele vai voltar para os problemas dele. Mas, cara, naquele momento, ele teve um momento dele. Uma aliviada, É né? uma panoterapia, né? Assim, a Ana Paula fala panoterapia. E é verdade, cara, é verdade. Então, às vezes, os pais, eles não têm um elo não tem o que conversar com os filhos, não tem, sei lá, muito assunto. E às vezes faz parte. E quando um pai entra no universo que é o mesmo do filho, cara, o vínculo ali tá formado. O que eles vão falar? Vão falar de jiu-jitsu, vão fazer técnica. Pô, tem criança lá que já chega já dando um armlock voador no pai. Né? Vem cá! Cara, olha que coisa gostosa, cara. Quando você consegue aproximar pais e filhos dentro de uma prática, dentro do tatame. Hoje minha família toda é do tatame, cara. Minha esposa treina hoje, a minha filha já tá na faixa laranja, me ajuda nas aulas também. Então ela já tá. Eu tô esperando dar retorno já, né, Sensei? Já começando ela para dar retorno. Legal. E, cara, pra vida, o jiu-jitsu não é só no tatame, cara. Pra vida, ele é uma bênção, cara. Com certeza. Eu acredito muito nessa questão do pai praticar junto, porque você fala pro seu filho que isso é bom, mas você não pratica. Não fica meio contraditório? Exatamente, E exatamente. tem uma outra questão também, que qual que é a relação, na grande maioria das famílias, a relação do pai, principalmente o pai que é o provedor, muitas das vezes só ele sai para trabalhar, ele chega em casa à tarde, é só cobrança do filho, né? Fez as tarefas, fez o estudo, então acaba sendo só o cara chato, ele não tem um momento de descontração com o filho, né? E quando você passa a praticar junto com o seu filho, eu falo para você porque eu comecei o jiu-jitsu por conta da minha filha. Olha só. Ela que praticava e eu comecei a praticar. E aí a gente chegava da aula, a gente ia jantar e ela falava: hoje eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Então a gente tinha um outro assunto que não era de cobrança de escola, cobrança de afazeres domésticos, "Ô, você ajudou sua mãe e tal." A gente tinha um assunto descontraído. De você, de repente, ajudar ela a aplicar um golpe, para você fazer aquele exercício é melhor assim. Então, isso é muito válido, né, para o pai acabar virando um pouquinho ali, que a gente às vezes fala que não tem tempo, mas se a gente der uma apertadinha, dar uma organizada, tirar um tempo para cuidar da nossa saúde mental, principalmente, né? Isso é muito importante. Principalmente saúde mental. Falou tudo, Sensei. E a atividade física manda a preguiça embora. Sim, com certeza. Começa. Tem dia que você fala, nossa. É hora que, vamos falar assim, engrenou a vida, né? O problema é quando o sangue esfria, né? Você ficar muito tempo parado, uma hora. Né, as Pardilax, né, os Dorflex. É verdade. Você já teve vou te fazer uma pergunta que fizeram para mim, se você passou por essa situação. Você conheceu a Lia lá no treinamento, lá no curso da Bia, né? A Lia é a nossa monitora, né? Ela está ajudando com as crianças, ela dá aula para as crianças e ela gosta muito de participar. Ali ela ajuda na aula em grupo e ela ficou muito curiosa para saber como é as aulas particulares, né? Por que essa criança não está em grupo? Eu quero entender como que é isso. E ela vai acompanhar e, cara, aí você sabe que a aula particular é justamente porque a criança tem várias dificuldades e você pede, às vezes a criança não faz, e você vem, como eu te perguntei dos planos de aula, né? Você vem com um conteúdo preparado e você tem que mudar. E você tem que ser rápido, tem que ser ágil ali para a criança de repente não entrar numa crise, ou se entrar numa crise, você controlar e trazer essa criança de volta. Aí ela me perguntou: tem uma horinha assim que você perde a linha, dá vontade de dar um peteleco na orelha da criança ali? A minha resposta. Eu quero saber a tua resposta, sim. Eu não consigo. Para você ter uma ideia, na aula de sexta-feira tem um baita de um corte aqui na minha boca. Já aconteceu de criança bater no meu rosto, dar um tapa mesmo no meu rosto, não foi acidental isso. Um dia a criança, eu tô pedindo lá para ela fazer, ela deu um tapa na minha cara. E eu não consigo me estressar. Nessa última aula não foi uma agressão.
Foi uma atividade que ela foi fazer e ela rolou por cima de mim e acabou que o cotovelo dela bateu na minha boca, mas, cara, um baita de um corte. É tanto que eu deitei, né? Porque ela rolou por cima de mim e já voltou de novo para me abraçar. E o sangue descendo, né? E um outro aluninho que estava do lado falou assim: sei, sua boca tá cheia de sangue. Eu falei: ó, vocês estão liberados para tomar água. Eu pus a mão aqui e fiquei engolindo sangue porque eu não queria que ela visse, né? Pra ela, porque, pô, criança atípica, de repente, ela pode entrar numa frustração ali. Mas eu não consigo ter raiva, ter um rancor, ficar estressado ao ponto de falar, caramba, tô falando. É mais fácil eu me estressar com os que são típicos do que com os atípicos, né? Porque eles realmente não sabem, né? Mas a criança, assim, dependendo da idade, tem hora que eu chamo mais sério, mais firme. Não de estressar a ponto de agressão, nunca aconteceu. Mas e você, já aconteceu alguma coisa do tipo assim? Você fica estressado, você se estressa com eles? Como que funciona? Não, eu acho que quem se propõe a dar aulas, né, para crianças principalmente, tem que ter duas coisas fundamentais, né? Amor pelo que faz e paciência. Tem que ter paciência, né? Então, quando eu entro no tatame, eu posso estar com um estado de espírito que seja do lado de fora. Ali, antes de entrar no tatame, eu dou uma respirada, olho aquele imensidão azul e cinza, respiro, entro. Cara, ali é o professor e aconteça o que acontecer, a gente vai manter a serenidade e vai manter essa energia do tatame. Mas já aconteceu de eu tomar dedada no olho, de eu puxar para uma queda, a criança enfiar a mão na minha boca e puxar até a orelha aqui. Cara, e faz parte, e faz parte. É um esporte de contato, Sim, né? sim. Mas, como o sensei falou, às vezes a gente se estressa mais com os adultos, né? Sim. Ou com as outras crianças do que com as aulas que a gente faz personal, enfim, aquela que a gente está propondo a fazer é, alguma proposta, ela tem que desempenhar aquele papel. Então, não. Nunca aconteceu, não. Que bom. Espero que não aconteça. Eu também vejo, não é puxando sardinha para o jiu-jitsu, mas puxando. E eu já, desde adolescente, quer dizer, minha infância é diferente da de hoje, que é muito dentro de casa, né? É, futebol, né? Ou qualquer outro esporte. É, mas o que queria de vínculo no jiu-jitsu é uma coisa incrível. Tantas crianças, a minha menina mesmo, às vezes teve uma dificuldade pequena, Uhum. né? Teve alguma dificuldade, saiu chorando que foi, doeu. Eu falo, quer parar? Não, não, não. Parar não. Entendeu? Mas por quê? Porque não, porque tem os amiguinhos lá, os adultos mesmo, a gente, você vê que a gente chega lá, todo mundo se abraça, poxa. E acolhendo, né? No jiu-jitsu eu vejo que cria muito vínculo, assim, de proximidade das pessoas, né? E é uma família que, você vê, ela se expande, né? Olha só onde que a gente está aqui hoje, É. né? E a gente se conheceu através do jiu-jitsu, né? E quantas coisas a gente ainda vai desenvolver de trabalho por conta do jiu-jitsu. Você falou uma questão, e é interessante, isso fica muito expressivo lá nas aulas femininas, né? Nós temos aulas femininas no grupo só de sábado, né? Que é totalmente feminino. E quem comanda é a Sensei Ana Paula. Quantas aulas por semana você tem? Ó, a nossa grade são Só feminino. só feminino, Sim. só aos sábados, 9h30 da manhã. E treino misto às segundas e quartas. Por que treino misto? Até entrando no tema da inclusão, a predominância do tatame eram homens, né? Até pouco tempo atrás eram homens. Então a gente tinha, o quê? 3 mulheres treinando. Minha esposa, mais a Milena, mais a Sofia. 3 mulheres. E assim sei. E aí não tinha o treino feminino, né? E aí abriu essa turma de treino feminino. Cara, deve ter pelo menos ali umas 40, 50 mulheres. De todos os tipos, de todas as profissões, de todas as necessidades. E o legal ali, cara, é essa questão que você falou do vínculo. Cara, é uma rede de apoio que elas têm. E elas fazem não só a parte técnica, a ludicidade. Chega um momento da aula que elas fazem a roda lá, né? E aí começa a terapia, velho. Eu passei por isso, a outra já foi. Olha só. A gente teve um caso recente de uma sensei que fez uma cirurgia no braço. Ela vive de jiu-jitsu, né? Descobriu câncer no braço. E ela participou da aula. Fizeram lá rifa. Cara, você pega uma das últimas postagens, são todas elas se abraçando, cara, uma dando força para outra. Então essa parte da família que você falou, óbvio, cara, ali tá um pelo outro, né? E de fato você cria. E existe uma coisa que é muito legal no jiu-jitsu, que é a seleção natural das coisas.
Quem é uma pessoa de má índole, de mau caráter, não fica. Não fica. Naturalmente ele não Verdade. fica. Ele vai se sentir incomodado. Quem entrar com uma outra intenção, vou paquerar aquela menininha, ou não, vou entrar para pegar esse cara. Cara, esse cara vai ficar 2 aulas, 3 Vai aulas. expelir, Daqui né? a pouco esse cara vai sumir. Porque a energia que se forma ali, Uhum. cara, a afinidade que se forma ali, são entre pessoas de boa índole, cara, de caráter, que pessoas que querem coisas boas, né, que tratam o jiu-jitsu de forma respeitosa. Eu vejo que de uma forma natural, a filosofia do respeito, Sim, ele falou, um vai treinar com o outro, um depende do outro. Quando a exato. gente chega, cumprimenta. Eu acho muito maravilhoso isso no jiu-jitsu. A gente chega, vai cumprimentar primeiro o sensei, depois vai por ordem de faixa, A a hierarquia, hierarquia, forma a fila certinha. Quando termina, vai começar a rola, bom treino. E quando termina, obrigado. Isso é incrível, e isso contagia, isso é uma coisa Independente de como foi a luta, né? Muitas independente de vezes como tomou um for. baita de uma é o que o massa, sensei mas falou, cara. O jiu-jitsu, ele é tão maravilhoso que ele te dá a oportunidade de você dar os 3 tapinhas e falar, vou melhorar porque agora na próxima eu pego esse cara. E fora quantas vezes, assim, que eu não caí numa situação difícil. Alguém me deu um americano, ou a kimura, ou um estrangulamento, e ninguém apertou. Só foi segurando, apertando, apertando devagarzinho até você bater. Porque eu já também passei situação O cara ir com alguém tudo. chegar já e pá, né? Os competidores. Hoje eu não tenho visto, pelo vínculo que tem criado. Quantas vezes alguém tá apertando lá? Esse dia eu fiquei por cima, né? E fui fazer um estrangulamento com a lapela, só que a lapela ficou na boca. Eu falei, não vou puxar. E o companheiro que tava rolando comigo falou, não, pode apertar, não dá mole, não. Eu falei, não vou conseguir fazer isso, não vou te machucar. Eu falei, porque eu vou dar um jeito de tirar. Encosto minha cabeça, empurro a cabeça dele, empurro, pra chegar no lugar certo pra não machucar o companheiro. Eu acho isso incrível, cara. Você falou da pressão, de tomar uma massa, tudo. Uhum. E na vida é diferente. Ah, Olha o que a gente consegue tirar do tatame e levar pra vida. Cara, eu uso a filosofia do jiu-jitsu pra tudo na minha vida. Né? Pô, eu trabalho em uma multinacional, é pressão o tempo todo. Entrega, é resultado, é menor custo. Ah, tem gente que à base de remédio, tem gente. Eu tô à base de jiu-jitsu, cara. Eu tô à base de. E às vezes as pessoas falam assim, cara, como você consegue manter uma calma dessa num cenário caótico desse? Bicho, se eu não manter uma calma, não consigo enxergar como que eu tenho que agir. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Se você se desesperar embaixo da montada, cara, você vai gastar energia, acabou, você o cara vai vai te pegar. cansar e acabou, Sim. você vai ser finalizado. verdade. Agora para, analisa, respira, opa, vou grampear aqui, grampeei, fiz a inversão. Ela É saiu. verdade, isso que faz o jiu-jitsu ser diferente. Pra mim é. Quem entende, fica. Pra né? mim Sim. é esse o grande diferencial do jiu-jitsu. Eu acredito que o jiu-jitsu ele é para pessoas inteligentes e persistentes. Principalmente. Tanto que E 3% chega uma faixa preta, né, Sensei? Só 3% chega uma faixa preta. essa questão de você falar que você trabalha em pressão, né? Eu antes do jiu-jitsu, quando tinha alguma reunião, tipo, o chefe fala, ó, 5 horas da tarde, quero você lá na sala, vai ter uma reunião para apresentar o que foi proposto durante o mês, né? Cara, antigamente isso aí eu tremia a perna, começava a dar aquele barulho na barriga com medo. E depois do jiu-jitsu, eu consigo ir lá e apresentar, e olhar nos olhos e falar, cara, não deu, por isso, por isso, por isso. Mas ter essa hombridade de chegar, olhar nos olhos e falar. o que Postura, né, cara? sim. Autoconfiança. Não, Aí você fica mais tranquilo para falar o que realmente aconteceu e buscar a solução. Porque se você fica nervoso, você não passa a segurança para o teu superior e você não resolve o problema. Então você continua no... O problema tá lá, cara. Você vai ter que resolver ele. Saindo do salto ou não saindo do salto. Você vai ter que resolver o problema. E acho que a gente que é praticante de arte marcial, principalmente de jiu-jitsu, cara, eu acho que muita gente saber trazer essa serenidade, esse olhar, opa, peraí. Eu tô uma massa o dia inteiro no tatame, velho. Sim, não é a isso aí. semana toda. Não é Vamos isso que lá, vai- essa aqui é só uma montada que tá em cima aqui. Deixa eu sair dessa montada aqui. Uhum. E, cara, desenrola. E aquela questão do ego, que o pessoal fala que o jiu-jitsu tira qualquer ego, né? Porque se a gente acha que. Aí vai de pessoa, viu, Douglas? Vai de pessoa? Tem pessoas que dão uma Mantém. inflada no ego. Que dá uma inflada Eu no acho ego. que nessa eu concordo com você também. Eu acho que acredito firmemente, né? O jiu-jitsu ele é um espelho.
ele vai refletir quem você é. Às vezes você sai da sua casa, você coloca uma máscara ali para entrar no seu trabalho, para se portar com uma pessoa que você não conhece. Só que no jiu-jitsu você não consegue fingir por muito tempo. Você vai estar ali, se você for uma pessoa que tem ego, você começa a fugir do combate mais difícil, porque você não quer ser finalizado. Vai escolher o mais fácil. Sempre vai estar seletivo ali nessa questão. Muitos pregam que não tem ego e são os mais egoístas. O cara não se permite ter essa. A gente não está aqui defendendo bandeira de equipe, mas tem cara que não permite isso porque ele é o melhor professor, a escola dele é a melhor, não existe melhor do que ele. Mas ele não se permite estar num ambiente onde tem um outro professor que talvez tenha um conhecimento que ele não tem. Isso daí existe muito ainda no jiu-jitsu. Né? Muito. O Sensei trouxe a questão das aulas dessa reunião TO. A gente pratica o feedback, a gente pratica os desafios, né? Não sei se o Sensei faz os desafios. Faz que eu vi das flexões lá, Sim, né? Tem um desafio, vocês têm um desafio também. Mês passado foi dos hábitos saudáveis, né? Esse mês agora. Lá a gente pratica também. Tem um dos hábitos saudáveis, tem um da disciplina, tem um do respeito e tem a da frequência. Mas trazendo o que o Sensei falou. Da TO, das reuniões de TO do encontro, tudo isso, com certeza eu vou levar. Porque, olha só, é uma prática que, poxa, a gente tem a prática de feedback, mas eu não tinha pensado. As aulas femininas fazem, elas trazem uma enfermeira. Foi o Outubro Rosa, agora elas trouxeram uma enfermeira oncologista. E deu lá uma palestra dela, falou dos autocuidados, tudo. Pô, que legal. Mas essa questão de trazer o TO, de trazer, de repente, um neuropediatra, trazer um... Cara, no jiu-jitsu, você tem advogado, você tem médico, você tem contador, tem todo mundo dentro do tatame ali. Sim. Ninguém parou pra fazer uma listinha assim, cara, você faz o quê? Você faz o quê? E bobear, tem toda a família de profissões ali, cara, e... Tudo. E às vezes a gente precisa do lado ali, não sabe pra quem recorrer, é um cara que tá treinando com você. Chegou um cara pra visitar outro dia, um cara super humilde, veio de Água de Socorro. E o cara chegou lá com a faixa branca dele e tal, 4 graus já. E agradecendo, cada movimento que eu fazia com ele, osso. Cara, numa educação, acabou a aula. Ixi, e você tá sempre por aqui? Não. Tô vindo aqui na corregedoria, eu sou da corregedoria da Polícia Civil lá de Água de Socorro. Cara, quem olha aquele cara dentro do tatame, meu, não tinha uma marra, não tinha, cara, o cara... Em compensação, outros... entram com marra, entram com... Sim. Cara, e é a questão do ego, né? Sim. É a questão do ego. Mas eu observo, assim, o Sensei principalmente aqui, que quando ele percebe que alguém tá muito fácil o role, alguém tá fazendo firula, ele chama atenção. Eu não gosto dessa questão. Se você tá rolando com alguém que não tem o mesmo nível que você e o rola ficou fácil, aí você vai lá e vou fazer uma firula, vou fazer sabe? Não gosto que enfeite o pavão, cara, você tem que ser objetivo. Tá fácil para você? Finaliza, lógico, com respeito, sem machucar e vamos pra próxima, cara, mas não ficar, sabe? Desdenhando do colega. Isso daí eu não gosto. É até falta de respeito, né? Muito, dependendo da questão. E o que a gente falou de faixa preta não é sinônimo de ser uma pessoa boa, de boa índole, porque a gente tem exemplos de faixas pretas. Sim, né? Isso em todas as campeões mundiais. Todas as profissões tem, né? Mas dá uma filtrada, cara. Dá uma filtrada sim. Mas eu acho que é muito visível. Eu acho que no jiu-jitsu a gente consegue ver alguém que talvez tenha um ego muito avantajado e que age de maldade. É muito perceptível, na minha opinião, Vicente. Sim. Eu acho que é perceptível quando a gente percebe que alguém está ali altivo e que machuca. É perceptível. E eu acredito muito no reflexo que o líder causa no ambiente, né? Os alunos, eles são um reflexo do líder. O professor é o espelho, né? Então, assim, se você pega... se você vai lá na minha escola lá e você pega e você vê que o cara é maldoso, aí você vai rolar com outro, você é maldoso. Cara, esse professor, ele é maldoso, porque não tem como, os caras já tá tudo assim, entendeu? Isso acontece muito em criança também, e aí é um alerta para os pais também, né? Para procurar uma academia séria, uma academia que preze pelo respeito, né? Principalmente. A gente vê algumas situações em alguns vídeos, né? De crianças que ganham lá de alguma maneira e batem no peito,
Nossa, isso me dói, hein, cara. Cara, é É, complicado. Eu acho que a criança ela tem que vibrar, né? Sim. Mas Se ele diminuir o outro, né? algumas manifestações de alegria, né? A gente já, na hora, a gente já pensa assim, puxa, qual é a filosofia dessa escola, né? Qual é a filosofia desse Uhum. jiu-jitsu? Porque, assim, claramente é uma criança que vai crescer com problemas de autoestima, Sim. não vai se frustrar, Uhum. porque, cara, uma hora ela vai perder. E aí, quando ela perder? Uhum. E a outra criança fizer a mesma coisa? Sim. Vai ter o ataque de nervo, vai ter raiva, vai ter... Então, cara, pra mim, Uhum. os pais têm que buscar, primeiro, saber o que a escola representa, o que ela tem de diretriz, né? Qual é a Uhum. missão, o valor da escola. Porra, eu prezo o respeito, eu prezo o companheirismo, Humildade. enfim. Assistir umas aulas e aí sim tomar a decisão de colocar o filho na escola. Isso que você falou é De lutas. um detalhe bem importante, porque eu que faço o atendimento, né, do pessoal que chama no WhatsApp, e eu vejo muito o pessoal falar assim, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, eu tô vendo preço e tal. Cara, você tá vendo o preço para colocar teu filho, teu bem mais precioso, o fator principal que você faz para a escolha é o custo financeiro. Você não foi lá pessoalmente para ver os valores daquela escola, como que é a conduta dos professores. Então, às vezes, por conta de, sei lá, R$ 20, seja, aí você deixa de colocar, independente, sei lá, nem se o cara é formado, e a gente sabe que o jiu-jitsu não tem muito acompanhamento por Sim, parte das, sim, sim. das federações, e muitas das vezes o professor nem é federado, não tem um amparo por trás, não tem uma formação, A escola não tem uma tradição, a não tem escola uma não tem tradição. né, não tem professores formados. Sim, Às vezes é só faixa preta ali, que ninguém sabe de onde veio, sim, montou a turma dele, ou faixa marrom, né? Não tem um histórico, não tem, cara, é simplesmente um tatame dele, ele e um monte de gente lá. sim. Mas E não dá 2 pizzas por mês, uma mensalidade de academia, cara. é É, verdade, é verdade. sim, sim. Hoje também, mas falando a questão do histórico dos pais, sem mencionar o nome, mas eu também assisti um vídeo sobre arte marcial e onde perguntaram pro pai de um lutador que foi campeão, e falou assim, né, por que que você não vibrou, o senhor não ficou feliz? Ele falou, eu fiquei, mas do outro lado também tem outro pai. Porque ele tem uma Sim, filosofia pesada, né? Sem mencionar nomes, Sim, 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 mas sim. ele tem uma filosofia de respeito pesada, né? Tradição do povo dele. Ele falou, sim. do outro lado também tem um pai, então eu preciso me conter também, não posso ter limite. É. Eu Acho que achei o primeiro incrível, né? ponto do jiu-jitsu é isso, é a filosofia, né? Uhum. É o que o jiu-jitsu traz de melhor para a vida do ser humano. Não só da parte técnica da coisa. Porque tecnicamente, você pode pegar atletas, cara, que são melhores do que nós. Tecnicamente, ele pode ser melhor do que nós. E você vai pedir para essa pessoa puxar um treino, dar uma aula, cara, Sim. não vai puxar um treino, não vai dar uma aula de qualidade, não vai colocar valores em primeiro lugar ali. Uhum. Pode simplesmente aplicar a técnica ali. Isso ele pode aplicar, porque técnica, com muita repetição, você Ela fica vai ser excelente. aprendida, né? Isso Ela vai, aí. com muita repetição, ela vai ficar excelente. Mas e valores, cara? São Verdade, coisas que não se verdade. aprende Valores, assim. Valores, princípios. E é algo que a gente que trabalha com criança é essencial a gente ir trabalhando isso desde criança, né? Porque você imagina um jovem de 18 anos que ele não trabalhou valores lá atrás, e você começa a querer trabalhar com isso agora. Para você reverter isso é muito mais Muito difícil, mais né? difícil. Você sempre pode falar melhor que tá estudando psicologia. Sim. Mas, cara, é extremamente difícil você reverter qualquer coisa Sim. no final da adolescência para a vida adulta, cara. E é incrível que você fala alguma coisa que eu li sobre psicologia, a formação de caráter, através de relacionamento. Sim. A criança se relaciona com os pais, depois com o priminho, que é da família, o irmão mais novo, mais velho. E vai crescendo, vai para a escolinha, conhece outras crianças e vai desenvolvendo o caráter, né? Vai aumentando o ambiente Sim. de convivência dele, né? E aí vai moldando o caráter do que Isso. onde ele convive, né? E a questão da afinidade. Você vai Sim. ver. A sua filha, a minha filha, filha do sensei, filho, Tenho 3 meninas. 3 meninas. Com certeza, o ciclo de amizade delas vão ser pessoas que estão na mesma sintonia que a gente, na mesma Sim, afinidade de sim. coisas boas. É um ambiente E bom. quando vier alguém com uma questão diferente, uma questão de, opa, vamos fazer uma coisinha aqui e tal, ela vai, não. Verdade. Cara, não foi essa Fica mais criação que eu difícil tive. de se contaminar, né? Fica mais Ela difícil, porque, recebeu cara, vai os chegar uma hora valores que você é o ensinou, mundo, né? né, velho? São os valores que você ensinou, né?
os valores que ela aprendeu no tatame. Sim, tanto que eu até digo, assim, que falei pra minha filha esses dias, né? 15 anos, vai crescendo, a outra tem 8 anos, vai crescendo. Um dia ela vai decidir as coisas dela sozinha. Se fizer alguma coisa errada, escolher um caminho ruim, é Por porque o falta pai de e a mãe não orientação, ensinou. né? Sim. Sim. Isso que é mais importante. A gente trabalha dessa maneira quando a gente apresenta o nosso método para os pais, usa exatamente essa fala que você falou, né? Porque o golpe, ele, cara, um cara que nunca praticou jiu-jitsu, se eu sentar ele no tatame e pedir para ele fazer 50 vezes o armlock, ele vai fazer. Bota casaco, tira casaco. É, Ele vai ele fazer. vai aprender. Agora você vir trabalhando valores, respeito, Hum. o que a gente trabalha com nossas crianças lá, né? A gente trabalha alimentação saudável, respeito, disciplina, higiene pessoal. Guiando isso aí, o que a gente mais vê hoje? Jovens de 18, 20 anos dentro de casa, que a mãe tem que levar a comida no quarto dele, porque ele acha que ele é um hóspede ali, né? Então, porque ele não teve, e na psicologia fala, né? Os transtornos das crianças, não das neurodivergentes, né? Mas de caráter, essas coisas, é culpa dos pais. É. Para você falar isso pro pai é difícil, mas é culpa do pai, porque cara, você tem um marmanjo de 18 anos dentro de casa, que não trabalha, e a sua esposa lava, passa para ele, tem que levar a comida no quarto dele, alguém errou aí. E alguém acostumou ele errado. E esse alguém nunca vai assumir a culpa, Não né? vai querer assumir, né? Não vai assumir a culpa. Mas é realmente. Eu vi uma situação onde um garotinho estava praticando um determinado esporte, e era um esporte aberto, que eu passei e consegui visualizar. E ele ficava xingando a mãe errava o jogo lá que eles estavam praticando, e ele xingava, fazia piada com ela. E quando ele errava, ele jogava equipamento no chão, falava palavrão. Aí, nós, homens, como que seria a tua postura, o cara falando assim com a tua esposa? Cara, é minha namorada, né? Ela é minha esposa. Você não vai falar com ela assim, não. Então, isso aí parte de a gente ter essa postura de falar, cara, primeiro, ela é minha esposa. Segundo, ela é sua mãe. Tem que ter postura para falar com a sua mãe, né? Tá praticando um esporte que é para ser algo prazeroso e você tá num nível de estresse desse, parece que tá na final de um mundial. É. E o autocontrole, né? Frustração, autocontrole, cara, isso aí ele vai dosar no tatame. Ele vai dosar no esporte, né? Mas eu Sim. sempre vou puxar o lado do jiu-jitsu por conta da. Até porque é um assunto que a gente domina mais, né? Não A gente tem- domina cara, a situação de desconforto que vocês colocam ali o tempo todo vai te obrigar a, cara, eu não vou ganhar sempre. Eu vou perder também. Eu vou me superar. É no autocontrole, na resiliência, cara, vai trabalhar tudo isso. Muitas questões cognitivas ali, de crianças, problemas futuros estão sendo evitados no tatame, com certeza. E aí a gente tem um problema, né? Que às vezes a criança não quer mais ir porque ela começa a encontrar regras no tatame. Sim. Regras que ela não tinha em casa, regras que ou ela não tinha ou ela não seguia. E tá tudo certo, tô em casa, meu pai, minha mãe não obedeço, vou virar rebelde, enfim. O tatame não te permite isso. Cara, Sim. você tem que seguir a regra. Vai entrar, você tem que chamar o sensei, pedir permissão, cumprimentar. Para ir para a posição, você tem que fazer a hierarquia de cumprimentar. Sim. Vai ter que entrar na fila, vai ter que esperar a sua vez de fazer a técnica. E aí, muita criança fala assim, eu não quero vir mais. E o que a mãe faz? Tira a criança. Ela fala, eu não vou, eu não vou forçar, né? Né, não vou forçar, tadinho. Bom, não vai mudar nada. Eu sei que há um limite, né? Eu sei que há, né? Mas cabe ao pai também, a mãe observar, né? É porque assim, ó, eu acredito que quando chega na fase da adolescência, ela já tem um pouco mais de autonomia do que ela gosta, do que ela não gosta, do que é benéfico para a vida dela ou não. Mas você pegar, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um garoto lá de 7 anos. Lá a gente tem essa questão de dar os colantinhos conforme ele foi em casa. Não só pelo tatame, mas o comportamento em casa. Sim. O garoto tem 7 anos e ele estava agredindo o irmãozinho de 1 ano. A mãe relatou isso pra gente no documento, que a gente tem um documento que a mãe leva para casa. O garoto não recebeu o colantinho. Ele não recebendo o colantinho, ele não gradua. Isso é até do método INES que a gente tem, né? Então, ele não recebe o grau no final do mês. Então,
Conversamos com ele, explicamos para ele, cara, você tem que melhorar isso aqui. É um garoto já de 7 anos. No próximo mês, a mãe colocou de novo, porque ele agrediu o irmãozinho. Ele tem 7 anos e o outro tem 1 ano e pouquinho. Aí ele não recebeu de novo, posteriormente não vai receber o grau e, na consequência, não vai receber a faixa também. Isso aí, chegou no 3º mês, a mãe manda mensagem pra gente, ó, vou cancelar a matrícula dele, porque ele não tá querendo ir mais. Então, tudo bem, não tem problema, é como você falou, não quer vir mais, tudo bem, mas explica a razão, porque de repente é uma falha nossa e a gente quer estudar essa falha pra gente melhorar. Feedback, né? É. Aí ela falou, porque ele tá falando que os colegas estão evoluindo, estão recebendo os graus, os colantinhos, e ele não. Então, ele quer parar e eu não vou forçar. Então, você concorda que agora é um forçar diferente? Cara, eu vou forçar você ter um caráter, você ter uma postura, você ter empatia pelo próximo, né? Então, você ter um filho de 7 anos que agride um de 1 ano, um bebezinho de 1 ano, e ele não quer ir mais para um lugar onde estão doutrinando ele, onde estão direcionando ele, e você concorda com isso, você está sendo conivente. Porque cadê o senso de autorresponsabilidade? Tudo que a gente faz na nossa vida, lá na empresa que você trabalha, você não faz do jeito que você quer. Existe um protocolo. Sim. Você vai trabalhar só no dia que você quer? Não. Hoje é um sábado, você saiu da sua casa para vir trabalhar. Será que você não queria estar lá com a sua família? Sim. Mas porque você tem um senso de autorresponsabilidade, você sabe que se não vier, vai ter consequências. Mas essa mãe sabia que ele não tinha recebido o Sim, Colam por sim, conta não, é claro. Ah, e ainda foi conivente. Ela né, foi cara? conivente. Então, o que ela ensinou para ele? Porque, assim, nós, Que tá tudo certo. como professores, nós somos educadores. Tudo que a gente fala ali tem um peso. Você sabe disso. Quantas crianças passaram a comer arroz porque o professor falou lá que é forte porque come arroz? Lógico, a gente vai no lúdico da criança, né? Mas olha O só. brócolis. É. Eles adoram o brócolis. Você para chegar na faixa preta, você tem que comer bem, você tem que se alimentar bem. E a criança, no lúdico, ela abraça aquilo e é um benefício para a vida dela, né? Então, a mãe foi lá e passou a mão na cabeça da criança. E ela vai aprender o que quando ela chegar numa empresa, o que acontece? Trabalha nós dois na empresa, aí você se dedica, você faz curso, você chega 10 minutinhos antes para dar uma olhada no setor, aí a empresa não está dando um curso, mas você tira o dinheiro do seu bolso e se qualifica. Aí surgiu uma vaga lá do nada. E eu chego atrasado, atestado direto, o chefe pede para eu fazer. Traz 10 equipamentos de lá para cá, eu só trago 5 e eu vou dar uma enroladinha aqui que ele não viu mesmo. Aí no momento que surge uma oportunidade de uma promoção, o chefe vê você e te promove. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar para os outros colegas e vou falar, ó, puxa saco. Ficava cedo, o cara tirou dinheiro do bolso dele para fazer curso para a empresa. O curso é um aprendizado que vai ficar contigo, ele é seu. E é exatamente assim que acontece. Então você ensinou isso para ele lá na infância e não percebeu, Sim. tirando o senso de autorresponsabilidade dele. E aí tem duas situações aí, Sensei, que eu vejo nesse relato do Sensei. A primeira é que se o professor ele não tiver bem seguro de si, ele vai se frustrar, ele vai achar que o problema é ele. Sim. Ele vai achar que ele falhou, que ele fracassou. E enfim. até de ceder também. Exato. Eu vou dar o grau para É, ele não ficar triste. E lá no nosso jiu-jitsu, lá no Hirahata, cara, o Sensei é japonês, né? Então ele tem uma Segue. disciplina assim, cara, o que é para um é para todos. Eu não vou malear para um por conta de outros. Então essa é a primeira situação. Se o professor não tiver bem uma estrutura boa e dizer, não, cara, eu tô fazendo o que é correto, né? Ele vai se sentir frustrado, vai sentir que tá fracassando com essa criança. E outra questão, assim, a gente não pode abraçar tudo, né? Nós somos educadores. Mas, assim, a responsabilidade é como na escola. A responsabilidade de educar não é só da escola. A responsabilidade de educar não é só do professor de jiu-jitsu, do professor de Muay Thai. Até porque ele fica 1 horinha com a gente. Exato. Né? Cara, se a família não entrasse, não for um trabalho em conjunto, por isso que eu falo muito da questão do vínculo. Se não for um trabalho em conjunto com a família, o sensei mandou a carta lá, teve avaliação. Ela sabia o que estava acontecendo. Sim. Os pais sabem o que está acontecendo. Quem não assiste, tem um relatório para ele saber. Né? E ainda assim é conivente, aí vai tirar o filho. Cara, aí o erro não está no tatame. Né? Aí vai crescer um adulto frustrado. Sim. A educação vem de casa, né? Começa em casa, né? Começa em casa, exatamente. Se ela apontar, por que você tá triste? É porque não me dá grau, mas por quê? É porque eu não obedeço, eu falto, eu não falo nada. Então, filho, eu começo a fazer melhor.
fazer certinho. Tem que se esforçar, né? Porque Ensina, é o né? mérito, é meritocracia. Ele vai ganhar porque ele se esforçou. É uma conquista, Porque ele foi né? disciplinado, exato. E as outras crianças? E se o sensei fala, não, tudo bem, mãe, eu vou dar aqui, toma aqui o seu grauzinho, toma seu colante. E o senso das outras crianças que se esforçaram de Sim. verdade, que se comprometeram com a atividade? E tem algo ao contrário também que eu já vi, de bom, né? De que a criança começou a treinar e entender o respeito, a Sim. obediência, e mudou o comportamento em casa. E o pai falou: meu filho, Sim, outra criança me sim. obedece, né? Pergunta Sim. para mim se pode ou não. Sim. Aprendeu isso no tatame. Olha que coisa Porque incrível. às vezes entra um pouco da questão da família. Pô, Uhum. o pai provedor tem que trabalhar fora o dia inteiro. A mãe, às vezes, também tem que trabalhar. Às vezes a criança fica o dia inteiro na escola, ou é a avó que busca, enfim. E aí, o papel do professor, né, ele acaba sendo uma referência. Uhum. Cara, para criança, o pai é o super-herói. E para outras, o professor também é. Ele Sem olha dúvida, assim, sem e, dúvida. pô, ele vai ver um professor que se cuida, um professor que não tem Uhum. vícios, é um professor que está preocupado, é um professor que faz o que gosta, faz da melhor maneira, é educado, me trata bem, me ensina coisas para a vida. Cara, Sim. o que mais ele vai querer?